Programa Um Novo Olhar. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Mais um programa Um Novo Olhar, trazendo aqui já para o nosso Salve da Tarde desta quarta-feira, hoje dia 12 de junho, 12 de junho, Dia dos Namorados, né, Fernanda Lima? É isso aí, o amor está no ar. A Alexandra Grassini aqui conosco. Boa tarde, Alexandra, seja bem-vinda. Boa tarde, Guiomar. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, por vários meios de comunicação diferentes. E hoje nós estamos aqui na cidade de Guarulhos, nessa tarde de Dia dos Namorados, né, Guiomar? É isso aí, Dia dos Namorados, que nós podemos aí ampliar para falar um pouquinho a respeito do amor, né? O nosso olhar com amor, já que o programa é um novo olhar, que no programa de hoje nós possamos trazer a Alexandra trazendo aqui o seu conteúdo, a temática que ela vai daqui a pouquinho já trazer para todos nós, mas sempre com aquele amor que faz parte, o amor, um atributo de cada comunicador que vem aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, sempre com carinho, voluntariamente, saindo de suas tarefas, dos seus trabalhos, do seu cotidiano, para trazer aqui conteúdo com muito amor para você que está aí do outro lado. Qual o tema de hoje, Alexandra? Então, o tema de hoje é um tema que vem aparecendo bastante, né, nas sessões de coaching com as quais eu trabalho, e é um tema que está bastante atual no mundo e na sociedade, né, que é como se reinventar. E hoje em dia, a gente vem cada vez mais ver essas palavras, né? Reinventar, reorganizar. Tem um livro que chama Reinventando as Organizações, que justamente está estudando quais são os movimentos da nova gestão das empresas no mundo atual também. Então, desde as empresas até do indivíduo ao coletivo, essa palavra está em alta hoje. Maravilha. O tema Como se reinventar na vida. Esta é a temática que a Alexandra vai abordar aqui, mas queremos a sua participação. Olha, nós estamos pelo nosso canal na TV Mundo Maior, pela internet, né? tvmundomaior.com.br. Você pode acompanhar o programa ao vivo, é só você entrar e pode ali nos acompanhar. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827. Você pode também participar pelo telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. O Ezequias Salles está lá administrando as nossas mensagens pelo WhatsApp, o Ezequias e a Margarete Parpinelli, e também atendendo a sua ligação. Já aproveito para agradecer aqui o apoio técnico do Valdeci Lourenço, Jefferson Carvalho e Fernanda Lima. E eu gostaria, para iniciarmos aqui este papo gostoso sobre como se reinventar, porque reinventar, o significado da palavra reinventar, Alê, criar algo a partir do que já existe, transformando a si, a algo ou a outra pessoa, transformando o seu cotidiano, a sua rotina. Este é o significado da palavra reinventar. E para que nós possamos aqui começar este nosso papo, porque em alguns momentos da vida sentimos uma insatisfação com o que estamos fazendo e realizando? Esta é a primeira pergunta, Alê. Então, esses momentos de insatisfação na vida, eles acontecem por vários motivos, né? E um dos motivos é que o ser humano está mudando o tempo todo. Então, na vida, cada um tem várias fases, né? Então, tem a fase da infância, da adolescência, depois a fase mais madura. E aí, o que acontece? Aquilo que as pessoas buscam em certa idade, em certo momento da vida, e elas conquistam. E após conquistar, chega um momento, às vezes, que elas começam a se questionar. Será que era isso mesmo que eu queria para a minha vida? Será que é esse trabalho? Será que é esse relacionamento? Será que é morar nessa cidade, morar nesse país? E aí, o que acontece? Começa a vir esse sentimento de insatisfação. E quando ele aparece, significa justamente que a pessoa está passando por um momento de mudança ou transição na sua vida. E é uma mudança que vem de dentro para fora. Quando você fala nessa mudança, eu estava aqui pensando, ciclos que nós vivemos. De repente você chega a uma certa idade, né? 30, 40, 50, e daí você para fazer aquela análise. De repente algo que você
pensou em fazer e não fez, ou algo que você planejou e não conseguiu realizar, de repente é o momento de você voltar atrás e refazer rotas, né? Por isso que você colocou essa questão do pensar em alguns momentos da existência, não é, Ale? Tem uma outra questão aqui, por que o ser humano não lida bem com mudanças? Essa é uma boa pergunta, Guilmar, porque tem uma resistência à mudança natural do ser humano à mudança. Por quê? Porque quando vem uma mudança, a primeira reação que o ser humano tem é de resistência. Sim. Tem até um livro que chama Resistência à Mudança, e tem vários fatores psicológicos que vão mostrando. Então, nós já trabalhamos aqui as crenças individuais, e existem as crenças coletivas também, que levam as pessoas a acreditarem em certas verdades, e quando elas são defrontadas com uma situação de mudança na vida na vida delas, muitas vezes, o que elas fazem? Elas resistem, e é um movimento natural, e muitas vezes é inconsciente, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha muito tempo numa empresa, e hoje em dia as empresas, como eu falei do livro Reinventando Organizações, as empresas também estão passando por muitas mudanças. E, por exemplo, hoje eu visitei uma empresa de manhã, que agora a gestão não é mais tão hierárquica, e eles estão fazendo a gestão em círculos, o que significa que cada área, então tem área de produção, área de comunicação, são em círculos, em que tem vários círculos de gestão, e tem um no qual um representante de cada círculo se encontra. E aí, o que acontece? Você imagina uma pessoa que trabalha, às vezes, 30 anos na mesma empresa, e ela está acostumada a ter um chefe que dita as regras, que diz como vai ser, e aí ela passa desse papel, né, de ter um chefe que dita as regras, a ela ser protagonista. E aí dá um desequilíbrio. E aí muitas vezes surgem nas equipes, nos indivíduos, dentro das empresas, esse movimento de resistência. Tipo assim, estava tão bom do jeito que estava, por que vai ter que mudar? Né? Sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. E toda vez que tem esse movimento de mudança que parte de um ponto para o outro, gera uma tensão. Então, tanto no individual, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha num lugar e ela é mandada embora, aí ela tem que fazer toda uma reprogramação da vida. Sim. Né? Então, ela tem que... hoje em dia tem muitas pessoas que estão migrando de CLT para pessoa jurídica, estão abrindo as suas próprias empresas, e aí isso implica em várias responsabilidades. E aí surgem emoções. Né? Ontem mesmo em Arautos, eu falei um pouco sobre transição de carreira lá, e teve uma pessoa que ela falou, olha, eu trabalhava numa grande empresa e eu saí da empresa e já faz 3 anos e eu estou buscando, né, já esse caminho autônomo há algum tempo, mas eu sinto medo. E sente medo porque não tem mais aquele salário fixo mensal, ela tem que a cada mês produzir a sua renda. Mas aí um pensamento que eu venho refletindo bastante a respeito, que nesse novo modelo, e o mundo cada vez mais está migrando para isso, né? E isso trazendo para o nosso tema, leva para o movimento de reinventar a sua vida. Nesse movimento de reinventar a sua vida, as pessoas não percebem que, a partir do momento que elas são donas do seu tempo e do seu trabalho, que elas podem fazer muito mais recursos financeiros do que aquele fixo que elas fazem na empresa. Né? E esse é um pensamento, é um modelo de pensamento que é difícil as pessoas terem. As pessoas sempre ficam com medo, vem a emoção do medo e pensam assim, nossa, agora como é que eu vou sobreviver? Mas elas podem fazer mais. Com certeza. Estamos aqui nesta quarta-feira, hoje dia 12 de junho de 2019, falando a respeito deste tema tão importante, como se reinventar na vida. Quando você coloca essa questão do CLT, que de repente vira pessoa jurídica, hoje no nosso país nós temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Muitas delas aproveitam no momento de crise para se tornar um empreendedor, de repente. Então, essas pessoas, elas conseguem se reinventar, no caso, né, Ale? Nossa, com certeza. A gente estava outro dia numa reunião justamente falando a respeito disso.
né? São 13 milhões de desempregados oficialmente, mas essas pessoas estão trabalhando, elas estão sim se reinventando, buscando novos negócios. Elas não estão com carteira assinada. Elas não estão com carteira assinada, mas elas estão buscando novas formas de atender às demandas que a sociedade precisa, oferecendo serviços. Outro dia eu vi um que eu achei muito interessante, que tem um programa que fala sobre negócios, que teve 2 jovens que eles tiveram a seguinte ideia. Eles montaram uma empresa na qual eles fabricam kits para vender aos motoristas os motoristas de aplicativo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa desce no aeroporto ou a pessoa está transitando de um lugar para o outro, então eles fazem kits que tem uma escova de dente, tem uma pasta de dente, legal. tem balinha, tem, sabe, várias coisinhas assim que às vezes a gente precisa, e aí quando tá à mão você eles fala, oferecem poxa, para o motorista de aplicativo que pode oferecer para o seu passageiro ali, que de repente vai precisar em algum momento. Isso, e eles estão assim, já vendendo muito, e eu falei, Legal. gente, olha que ideia diferente. Então, é uma ideia diferente. É quando a né? crise se transforma aí em oportunidade. E é interessante você ter falado isso, porque se a gente observar no mundo, né, as nações que passaram por situações de guerra, por situações de muita dificuldade, ou então por situações de tsunamis e de crises naturais, né? Elas se reinventam tem algumas que como o Japão, por exemplo, que se refaz num tempo assim até curto, dado o tamanho às vezes da tragédia natural que acontece no local, terremotos, por exemplo, né, no Japão, e eles conseguem reconstruir cidades, eles conseguem reconstruir as vidas de uma forma até que rápida, né, diante das dificuldades. Então, esse movimento de se reinventar, que é olhar para si. E hoje, como você falou, o amor está no ar, né? E remetendo ao Evangelho, que tem no Evangelho uma parte que fala da lei do amor, eu sinto que esse se reinventar vem primeiro com a retomada da autoestima. É quando você começa a se amar, se olhar e falar assim, bom, tá ok, tá acontecendo isso na minha vida, e aí você escolhe, em vez de o papel de vítima, você escolhe o papel de protagonista. Então, você fala assim, ok, isso está acontecendo na minha vida, é uma situação difícil, sim, e como é que eu vou fazer agora? Porque essa questão do papel de vítima e protagonista surge bastante também nos atendimentos de coaching, né? Porque a vítima é quando a pessoa ela vai para um lugar de reclamar. Então, ela às vezes reclama da empresa que ela trabalha, ela reclama do chefe, ela reclama da sociedade, ela reclama do governo, ela reclama das mudanças climáticas do mundo. E quando a pessoa vai para esse lugar, ela vai para um lugar em que ela se coloca no papel de vítima. E quando ela se coloca nesse lugar, parece que é um lugar de impotência em que ela não pode mudar a situação, né? E na verdade, é um sentimento, porque não existe vítima. Né? Não existe, se a gente for pensar nessas situações, né, que eu estou citando, aqui às vezes a pessoa reclama do trabalho, reclama do chefe, ou reclama de um casamento, não existe, na verdade, vítima. Ela tem, sim, esse poder de respirar fundo e falar assim, ok, o que eu faço? Que é aquela frase que o pessoal fala muito, né? Fazer de um limão a limonada, né? Sim. Então, vamos do limão fazer a limonada. Olha, para você que está acompanhando o programa Um Novo Olhar desta quarta-feira, hoje dia 12 de junho de 2019, eu e a Alexandra Grassini estamos aqui falando a respeito de reinventar. Como você pode se reinventar na vida, como você pode se reinventar nas questões profissionais, no relacionamento amoroso, estamos hoje no Dia dos Namorados, na relação com seus amigos, parentes, na relação profissional. Quando você falou agora há pouco do Evangelho, falando a respeito da lei do amor, para que a pessoa consiga se reinventar, que é a nossa próxima questão, como se reinventar, seria interessante que ela primeiro se autoconhecesse? Para mim, o autoconhecimento é a base sempre. Né? Que é quando a pessoa começa a olhar para si e entender por que ela age daquele jeito ou de uma determinada forma no mundo. Né? Quando a gente fala de crenças, a gente já fez um programa aqui
que está gravado, falando justamente sobre crenças, né? Porque a partir de um pensamento, a pessoa tem um pensamento que gera um sentimento que tem um valor, e aí a pessoa tem uma crença, e muitas vezes é uma crença limitante, que é uma verdade que ela assume para si, que a impede de dar um passo, né? Então, esse trabalho, no coaching, a gente faz bastante, que é ressignificar, que é dar um novo olhar. Então, para você se reinventar, o ressignificar é muito importante. Às vezes, ressignificar uma verdade que a pessoa tem é tão importante porque, por exemplo, às vezes a pessoa, vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa trabalha muito, né? Ela entra numa empresa e naquela empresa ela trabalha demais, ela trabalha bastante mesmo. E muitas vezes ela não percebe que ela tem ações, que ela age de uma forma que ela acaba atropelando as pessoas. Então, ela não ouve, ela não consegue trabalhar de um jeito colaborativo. Não dialoga. E o que é que está por trás disso, né? O que é que está levando ela a agir dessa forma? E quando a gente fala das crenças limitantes, muitas vezes é uma crença, que é o medo de... por exemplo, de delegar aquilo que ela faz. Às vezes ela até é promovida para um cargo de chefia, ela não consegue delegar porque ela sente que ela pertence a partir daquele movimento de fazer muito. Né? Então, ela pertence, ela é amada e aquilo tem um significado para ela que é só para ela. E para o outro, acaba gerando uma dificuldade de relações, acaba gerando uma dificuldade no sistema e que muitas vezes, eu diria assim, na maioria das vezes as pessoas não percebem, né? Porque ela age daquele jeito e para ela é como a gente fala, né? Que é a sombra, né? É o que está aqui que eu não vejo. Sim. Então, eu não vejo que eu estou agindo daquele jeito. Então, é muito importante, sim, o autoconhecimento. E a partir daí é o pontapé inicial. Olha, tem participação de ouvinte aqui, telespectadores que estão aqui nos acompanhando e mandam mensagem pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp, para quem está aí acompanhando, quer anotar e participar do programa Um Novo Olhar, anota aí. 0 operadora 11 996433827. Quem mandou uma mensagem para nós não quis se identificar, tudo bem, não tem problema, agradecemos aí a sua confiança aqui na equipe do programa. Ela diz o seguinte, Alê: olá, boa tarde. Gostaria de saber por que não consegui fazer faculdade de Direito. Eu parei no 3º período. Perdi trabalho há 2 anos. Isto foi em 2005. Fiz o Enem, não consegui a nota mínima para uma federal. Me faltou 3 décimos. Hoje eu tenho 62 anos. Não consigo trabalho. Como eu faço? Ela diz aqui, tem mais. Será que na minha vida passada abusei desta faculdade e agora não consigo? Obrigada. Quem manda essa mensagem não se identificou, mas fica aqui o nosso carinho já, a nossa gratidão a você que está aí ligadinha. Então, é isso. Tentou fazer um curso, não conseguiu, parou no 3º período. Depois perdeu o emprego em que estava há 2 anos, isso em 2005. Fez o Enem para ver se conseguia uma nota para que ela pudesse ingressar numa faculdade pública ou federal, aqui no caso, mas não conseguiu. E hoje ela diz que está sem trabalho, aos 62 anos de idade, Alê. Então, ainda há tempo de se reinventar, sempre. Com certeza, com certeza. Eu conheço, aliás, eu já fiz um processo de transição de carreira para uma pessoa de 60 anos. Então, sim, a pergunta, né, dá tempo de se reinventar, dá sim. Eu imagino que, por tantos acontecimentos que essa pessoa tentou, ela fez várias tentativas que acabaram não dando certo. Mas tem uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas que é o seguinte, né? Como que a gente lida com o fracasso, né? E a gente só consegue sustentar o sucesso se a gente consegue sustentar o fracasso. Porque todos nós, em algum momento, vamos fracassar. Todos nós, em algum momento, algo não vai dar certo. Sim. Né? Então, assim, o que eu teria para dizer para essa pessoa, assim, ok, então ela tentou a faculdade, tentou o Enem, não conseguiu e... Com 62 anos, o que eu poderia dizer? Com 62 anos, tem muitas empresas hoje que estão recrutando
pessoas com acima de 50, 55 anos, inclusive instituições financeiras, se pesquisar na internet encontra, até nas próprias redes sociais. Sim. A gente encontra. Então, assim, um jeito de buscar trabalho um deles é buscar nessas empresas, né? E quando você falou da vida passada, pode ser, a gente aqui está numa doutrina espírita, a gente acredita que pode ter... Trazemos sempre atributos de vidas passadas, mas eu vou até colaborar com você nessa questão de vidas passadas, porque quando nós estamos nesta encarnação, certamente viemos para cumprir com algum propósito. Nós fazemos a nossa programação reencarnatória e chegamos até aqui, a partir daqui, para realizar. Vamos ser felizes. Então, se houve algo na vida passada, de repente, que nos trouxe algum tipo de impedimento, vamos transpor este impedimento nessa encarnação. Então, ela buscar realmente, de repente, estas empresas que dão oportunidade para pessoas com mais de 50 anos que têm tanta bagagem para oferecer, não é, Ale? E, de repente, não pensar no que foi no passado, mas sim enfrentar esta vida futura, levando a sua bagagem de experiências até aqui, não é, Ale? Nossa, é isso mesmo. Aliás, é maravilhosa a sua fala, porque é isso mesmo, né? Porque, assim, o que eu ia falar da vida passada é justamente isso. Por isso que, às vezes, tem algumas pessoas nessa vida que têm mais facilidade ou mais dificuldade, mas está tudo certo. A gente tem que pensar no hoje. Sim. Então, no hoje, o que eu posso fazer hoje, né? Então, alguns caminhos aí que a pessoa tentou, por essa estrada não deu certo, então eu vou tentar por outra, né? Porque uma das questões de você se reinventar é você olhar outras várias possibilidades que a vida lhe traz. Muitas vezes a gente fica olhando só para uma estrada, aí a gente fica olhando para lá, para lá, para lá, e fala, nossa, como tá difícil. Só que tem vários outros caminhos que levam ao mesmo fim ou a fins diferentes, talvez até melhores, e que você pode seguir esses outros caminhos e aí encontrar a sua felicidade. É isso aí. Para você que não quis se identificar, mas que trouxe a sua participação, fica aqui o nosso carinho, nossa gratidão a você e vá nos dando notícias. Nós temos, sim, a possibilidade de, através da dor, de repente ser o gatilho para a mudança, não é, Alê? É verdade, porque quando a gente fala da dor, né, muitas vezes a gente está numa situação e a gente tem medo de mudar de emprego, a gente está com medo de mudar aquela situação. E aí, quando vem, por exemplo, uma situação de demissão, aí você é levado, aí vem um sentimento de dor, porque a demissão, independente da situação, sempre traz uma dor. Sim. E aí, quando traz essa dor, aí você... É um gatilho, aquele momento em que você vai respirar fundo. Como se batesse lá no fundo do poço e pegasse o impulso para subir, não é não? É isso mesmo. Tem o Marco Baltazar, que está sempre aqui com a gente, ele fala, no fundo do poço tem mola. Então, no fundo do poço, você bate, pode apostar que vai ter uma molinha ali que, de alguma forma, vai te impulsionar para cima, né? De alguma forma. Sim. E é buscar forças. Então, a dor, no momento de dor, a gente busca ajuda. No momento de dor, muitas vezes a gente busca uma religião. No momento de dor, a gente busca um amigo, a gente busca um profissional. A gente sempre, né, nesse momento, porque enquanto tá tudo bem, você fala assim, tá tudo tão certinho, né? Tá tudo certo, né? Então, às vezes você acaba não indo até uma religião... ou acaba não indo até um amigo, mas sempre quando vem a dor a gente lembra, né, das pessoas queridas, da religião e tudo mais. Com certeza. Para você que está aí acompanhando o programa Um Novo Olhar desta quarta-feira, mande a sua mensagem, faça uma ligação. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. Estamos aqui falando a respeito de como se reinventar na vida. A outra questão, Alê, como o coaching ajuda nesse processo de mudanças? Coaching é aquele processo, né? Isso, coaching é uma jornada eu costumo falar que é uma jornada de transformação e de autoconhecimento, né? Quando você começa a partir da sua história de vida,
passando por todos os papéis e propósito, escolhas que você pode ter na sua vida. Então, é uma jornada que te apoia no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. E como é que pode ajudar você a se reinventar? Justamente trazendo um novo olhar, que é o nome do programa, né? Porque as pessoas, é comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, nossa, vou começar do zero. Isso não existe. A gente nunca começa, acho que só quando a gente chega aqui no planeta, né? Nessa vida, a gente está começando ali, né? No primeiro dia de vida, a gente está começando, vamos assim dizer, numa metáfora, que ali a gente poderia dizer que a gente, nessa encarnação, está começando do zero. Mas quando você já viveu um tempo e você sai de um lugar e vai para outro, de uma profissão e vai para outra... Suas experiências vão junto. As suas experiências vão juntos e é muito importante, me remete a palavra do perdão. Porque às vezes a pessoa tem que dar um passo para frente, ela precisa se reinventar. E como é que no coaching a gente ajuda? Justamente a pessoa olhar que ela teve sim, ela poderia ter tido um papel de protagonista na situação que ela estava vivendo. E que a partir do momento que ela entende isso, ela já não começa tanto a criticar a empresa em que ela trabalhou, o chefe com quem ela trabalhou, ou então um relacionamento, porque as pessoas ficam porque querem, porque todo mundo tem o poder de escolha. Sim. Né? Quando a pessoa decide passar por uma situação, ok, é para o crescimento dela, mas ela faz essa escolha, né? E quando nós falamos sobre a mudança interior, aquela mudança que a gente precisa e que vai impactar aqueles que estão à nossa volta, porque de repente nós estamos aqui dentro de uma instituição espírita, a Fundação Espírita André Luiz, somos reencarnacionistas, a grande maioria de nós, se é que eu posso dizer assim, espíritas, não veio de um berço espírita. Então, teve ali uma família católica ou uma família evangélica. Daí, quando você se propõe a fazer essas mudanças, aquelas pessoas que estão ao seu lado, elas se sentem meio que saindo daquela zona de conforto. Isso aconteceu comigo quando eu passei a frequentar o curso de doutrina, quando eu passei a ter algumas atitudes que para minha família lá atrás, hoje em dia ele já tá, é de boa você ver algum tipo de comportamento diferente da pessoa com relação aos demais. Não que o meu comportamento seja melhor do que o deles, não é isso. É que, de repente, um aprendizado te leva a tomar uma atitude diferenciada. Então, quando você faz essa mudança, de repente, aquelas pessoas que estão à sua volta, elas podem se impactar. Eu falei aqui como exemplo a questão de não ser espírita e se tornar espírita. Mas existem tantas outras questões que, de repente, podem impactar aquela pessoa que está conosco, né, Ale? Um ótimo ponto, Guiomar. É verdade, porque assim, a mudança, esse se reinventar, essa mudança, ela começando é uma mudança interior, que pode ser de religião, pode ser de trabalho, pode ser de nível de consciência, a pessoa começa a enxergar e a pensar sobre a vida de um modo diferente. É uma mudança individual que sim, impacta no coletivo. E aí eu me remeto à lei do pertencimento, que muitas vezes as pessoas têm até medo de fazer mudanças, porque pensam assim, se eu mudar muito, eu vou me distanciar do meu sistema familiar, né? E o que é esse sistema familiar? A família. Então, às vezes, a pessoa é um filho que mora com o pai e com a mãe. E ele quer fazer uma mudança de religião, ou ele quer fazer uma mudança de trabalho, ou ele vai fazer uma faculdade, naquele sistema familiar, ninguém da família dele até então havia feito faculdade, e muitas vezes tem um sentimento interno de uma emoção de medo de se tornar muito diferente e se distanciar. A mudança individual, ela sempre sim ela vai afetar, digamos assim, o coletivo, né? E aí, o que eu sempre costumo falar que você continua pertencendo, você muda e você continua pertencendo. Aí tem um exemplo que a gente usa lá no Evoluir, que é assim. Por exemplo, quando tem uma família e todo mundo almoça junto no domingo, todo domingo, né? Tem algumas famílias que isso é cultural. Aí chega um belo dia, um dos netos fala assim, eu acho que hoje eu não vou comer essa lasanha com a família, não. Eu vou fazer um churrasco na casa do meu amigo. Pronto. Né? Então, aí teve uma mudança. Sim.
Teve uma mudança, né? E que impacta, né? E aí é importante, aí causa um certo desequilíbrio no sistema, porque vão questionar esse jovem. Eu falo, mas como assim? Todo domingo é sagrado, tem que vir aqui comer a lasanha, né? E aí, assim, quando você falou da insatisfação lá no começo, é quando a gente brinca que é quando a lasanha já começa a não ficar tão... o sabor muda. Você fala, nossa, eu quero experimentar algo diferente, né? Sim. E aí, uma fala bacana que a gente tem lá no Instituto também, que é assim, ok, você pode deixar de comer a lasanha todo domingo e ir lá saborear o churrasco, mas aí volta de vez em quando para estar junto, né? Que é o que a gente fala do transcende e inclui, que é quando eu dou um passo no meu processo evolutivo, mas eu incluo o anterior. Então, no individual, a pessoa, ela evolui, mas ela inclui toda aquela história, ela inclui tudo aquele passado, a cultura na qual ela vive. Então, é o transcender e incluir. Então, vai, mas leva a cultura junto. É isso aí. Olha, você que está aí ouvindo, que está vendo, está acompanhando o programa Um Novo Olhar desta quarta-feira, tem participação de ouvinte aqui, Ale, que ligou para a gente no 0800 979 5011. Estava aqui ouvindo você falar sobre esse transcender, que é evoluir, né? E depois também levar a experiência junto, transcender e compartilhar. Ele coloca assim o seguinte, é o José da Vila Ed. José da Vila Ed aqui conversando conosco. Gratidão pela sua participação, José. Ele diz, quando a Alexandra falou sobre essa questão do ampliar o conhecimento, você conquistar novos atributos, mas manter aí esse lado da cultura, ele coloca assim, como podemos, nesta questão de evoluir, mas continuar compartilhando, fazer algo de repente, que possa trazer as pessoas que estão ali ao seu lado. Ele fala mais na questão do ambiente profissional. Como ele pode? Ele já tem ali uma bagagem de conhecimento, ele adquiriu mais bagagem de conhecimento, mas ele percebe que as pessoas que estão ali ao lado, elas têm um olhar meio diferente com relação a ele. Parece que só ele está querendo se sobressair. E ele tenta compartilhar as experiências, mas diz que tem um pouco de resistência das pessoas que estão à volta. Se isso realmente é comum, de que forma ele pode fazer, porque ele realmente diz aqui, olha, eu não quero ser a última bolachinha do pacote não, mas eu estou com mais conteúdo, quero compartilhar e as pessoas têm um pouco de resistência em aceitar. O que fazer? Pois é, José, um bom desafio, né? Você tem aí pela frente. Eu já passei por isso, né? Na vida profissional, que é quando parece que você está enxergando e ninguém mais. E aí, José, o que eu posso te falar é você observar qual é a linguagem, qual é o meio de comunicação que você poderia usar para acessar o entendimento do outro, porque você entende de um jeito e o outro entende de outro. Então, assim, seria o meio de comunicação, as palavras que você poderia até levar o que você aprendeu, o que você quer compartilhar, porque pelo que eu estou te ouvindo é que você estudou, você evoluiu, você está vendo mais coisas. E eu já passei por isso e dá um sentimento de dor muito grande, porque você fala, puxa vida, né? Parece que você é um peixe fora d'água. E aí tem essa questão também de as pessoas não te entendem, mas aí você começam a olhar para você, nossa, por que o José está causando tanto dentro da empresa? Então, é um caminho de ter, assim, um pouco de respeito pelo jeito do outro pensar, porque o que você vê o outro ainda não vê, e buscar meios, palavras que sejam entendíveis para o outro e que acessem o lugar em que o outro está e que você possa promover transformação, né, a partir desse lugar. Um exemplo que eu dei uma vez para uma cliente foi o seguinte, ela queria muito fazer um curso e ela via o curso como um grande caminho de transformação pessoal. E a empresa não queria liberar ela para fazer o curso de jeito nenhum, porque o curso começava... Era uma imersão, então tinha alguns dias que tomavam dias úteis de trabalho. E aí o que eu falei para ela, eu falei, como é que você está falando na empresa sobre esse curso? E ela falou assim, não, eu falo que é um curso de autoconhecimento. Eu falei, então,
seu chefe vai achar que você está pedindo para ficar 2 dias ausentes para abraçar a árvore. E ele não vai te liberar. Eu falei, vai causar um caos, né? Sim. E aí, até trazendo aqui, né, para ajudar você, José, é o seguinte, o que eu falei para ela? Eu falei assim, como você poderia explicar essa mesma formação de um outro jeito, de modo que o seu chefe entenda, né? Uma empresa tá visando o quê? Resultado financeiro. Sim. E aí nós somos juntas buscando palavras e elementos que fossem entendíveis pelos chefes. E aí ela chegou e explicou de uma outra forma, que é assim, bom, eu vou fazer um curso no qual eu vou aprender muitas técnicas de facilitação, de consultoria, e depois, quando eu voltar, eu vou aplicar isso na empresa, eu posso até dar um curso aqui dentro e vai dobrar o resultado. Pronto. Levou a informação da forma assertiva. Da forma assertiva. Sim. E quando ela voltasse, ela poderia, sim, até multiplicar esse conhecimento, levar o conhecimento dela, que ela aprendeu, e provocar a transformação no sistema de um outro lugar. Né? Então, ela tinha 2 opções. A era ficar brigando com o chefe, falando assim, eu quero ir lá fazer meu curso de autotransformação, e ele ia ficar pensando que ela estava querendo abraçar a árvore. E uma outra seria falar de um jeito que o chefe entende. Então, José, é ir para esse lugar. Busca as palavras, a comunicação e o melhor caminho para estar se relacionando de uma forma um pouco mais harmoniosa, porque tem uma dor, eu entendo, eu já passei isso e é difícil às vezes. Olha, a próxima questão que nós vamos trazer aqui, Ale, é a educação. A educação é um dos fatores que podem contribuir para esta reinvenção, essa mudança, sair desse lugar comum, como o caso da ouvinte ou do ouvinte ou telespectador que não se identificou, que está aí com 62 anos, ainda em busca de um trabalho, acredito que mais formal. Quando você se coloca à disposição para aprender, para, de repente, fazer um trabalho voluntário, para que você possa adquirir novos conhecimentos, atributos, porque é na relação com as pessoas que nós crescemos, né? Nós estamos aqui encarnados, cada um com a sua programação para evoluir, só que nós só evoluímos na vida em sociedade. Então, de repente, em algum momento em que estamos buscando esta reinvenção, podemos, essa questão da educação, como aprender com o outro, seja num trabalho voluntário, num curso gratuito, a educação ela vai ajudar, vai contribuir para essa reinvenção, para essa mudança, né, Ale? Eu sou até suspeita para falar desse tema educação, né? Uma porque eu trabalhei 10 anos na área da educação. Eu acredito muito no poder de autotransformação e empoderamento do conhecimento por meio do conhecimento. Hoje em dia, estudar, você buscar, pesquisar, está cada vez mais acessível, né? Então, e aí, mesmo para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, existem bibliotecas públicas com computadores. Eu já vi casos reais de pessoas que estudaram em bibliotecas públicas e passaram em universidades, conseguiram passar em universidades. Então, assim, e até para você falou do trabalho voluntário, que é muito importante. Ontem mesmo, nós tivemos um depoimento lá na Casa Arautos do Espiritismo, de um senhor que ele disse que ele começou como voluntário, ele estava desempregado, e aí precisava pintar a casa. Ele falou, eu vou aprender a pintar, e a partir dali ele conseguiu um trabalho. E o trabalho voluntário em várias frentes diferentes. Hoje mesmo eu estive numa instituição que ela é movida por uma parte de empregados e a outra parte por 400 voluntários que trabalham, se dedicando a várias frentes diferentes. Uma delas é a educação, né? Tem trabalho em creches, escolas, que fazem trabalhos no contraturno escolar também. Então, assim, a educação, ela contribui muito. Então, a própria Casa Espírita contribui, porque na Casa Espírita existem os cursos, né? No qual a pessoa passa por aprendiz, por servidor, até chegar discípulo, e no qual é um meio de se adquirir conhecimento. Por isso que eu falei, eu estou dizendo que eu sou suspeita para falar desse tema,
porque eu sou apaixonada por conhecimento. Eu estou esse ano em 2 cursos. Puxa, que legal. E um é de constelação com a Delmar, Sim. o outro é de uma facilitação, é um curso de facilitação em consultoria de 1 ano e meio, Bacana. que acontece na cidade de São Francisco Xavier. Eu voltei de um dos módulos esse final de semana, então e é extremamente transformador, e eu acredito de verdade que a educação é um caminho que leva a pessoa assim à evolução, e ela está a serviço de algo muito maior no planeta Terra, por isso que ela está aqui. Olha, tem participação de ouvintes aqui, a Sueli do Jaçanã, ela fala: oi meninas, consegui fazer faculdade próximo dos 40 anos. Queria melhorar no trabalho, porém adquiri uma doença autoimune que deixou limitações. Já faz alguns anos e vivo em constantes transformações. A Sueli do Jaçanã, obrigada por compartilhar aqui a sua experiência, querida, gratidão. Também aqui conosco, participando pelo WhatsApp, a Samanta Miragaia, do bairro do Tatuapé. Ela diz assim: o Espiritismo é uma doutrina que naturalmente nos leva a nos reinventar na vida. Obrigada pelo programa, que está muito bom. Obrigada, querida, pela sua participação. Nós temos aqui 2 minutinhos para terminar, que o programa voa, mas não podemos deixar de dar dicas de livros, filmes ou séries com essa proposta, né, Alê? Com certeza. Eu tenho um livro que chama Simplicidade Voluntária, que é em busca de um estilo de vida exteriormente simples, mas interiormente rico. Simplicidade voluntária. Isso, que ele fala justamente de pessoas que estão buscando se reinventar nesse mundo, né, nos dilemas do mundo, né? E o outro é um que eu já indiquei aqui, mas ele é muito bom, que é o 21 lições para o século XXI. Ele fala sobre as transformações do mundo e do mercado de trabalho também, né? E de filmes, tem 2 que são muito interessantes. Um é a incrível história de Adaline, e conta a história de uma moça que ela passa por um processo físico e aí ela para de envelhecer. E aí ela tem que se reinventar a cada década, a cada época, até ela vai se reinventando, né? Qual o nome? É a incrível história de Adaline. A incrível história de Adaline, a sugestão de filme hoje do programa Um Novo Olhar, e livro Simplicidade Voluntária, e também 21 lições para o século XXI. Ficam aqui estas sugestões da Alexandra Grassini. O programa acabou. Ale, obrigada, viu? Pela sua participação aqui conosco. Obrigada, é um prazer imenso estar com você, Guilmar, e com todos que nos ouviram, nos assistiram de suas casas, trabalho, do carro. E a gente espera de verdade que esse tema tenha, né, ajudado e levado luz de consciência a todos que estão nos ouvindo hoje. Uma boa tarde, um beijo grande a todos. Isso aí, eu agradeço aqui o apoio da nossa produtora Thaís Cabenguele, aqui na técnica Valdeci Lourenço, Jefferson Carvalho, Fernanda Limes, Equia Salles nos ajudando aqui com as ligações. Chegou mais uma mensagem aqui rapidinha, deixa eu só trazer, deixa eu ver se tem tempo. Ixi, ela tá grande demais, mas eu só vou deixar o nome aqui, o seu nome, querido, grande demais num bom sentido, viu? Obrigada pela sua participação, mas é o Marcos Christian, que é de Contagem, Minas Gerais. Ele diz assim: queria dizer para todos como ajudar a compartilhar a dor. Ele coloca aqui risos, tem uma mensagem aqui bacana. Eu vou compartilhar com a Alexandra, tá bom? Muito obrigada a você que esteve aí na sintonia do programa Um Novo Olhar, que volta na próxima quarta-feira, às 16 horas. Até lá! Você acompanhou Um Novo Olhar.